Pessoal, muito boa noite, muito obrigada pela oportunidade desse convite. E nós vamos falar sobre um tema que eu gosto muito, com um adendo final. Como hoje nós estamos no último dia do Setembro Amarelo, então nós vamos falar da consolação natural que o Espiritismo traz a todos nós, e no final vamos dar uma palhinha, se bem que toda a nossa conversa fala também sobre esse lamentável equívoco que é o suicídio. Nós vamos começar descrevendo a consolação que a doutrina espírita nos traz. Não à toa, o Espiritismo é caracterizado como esse consolador que foi prometido por Jesus. E como consola, não é? Eu vou ler só uma citação evangélica que está no capítulo 5 do nosso terceiro livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino de Deus é para eles. Isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, nos versículos 4, 6 e 10. Então, nós começamos lembrando aqui esse capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, não por acaso é o maior capítulo e é o mais procurado, justamente porque é o Espiritismo esse remédio para as nossas aflições. Então, a gente recomenda sempre a leitura de todo o Evangelho, mas para esses momentos em que nós sentimos uma maior necessidade de consolação, este capítulo é muito especial. E nós vamos pensando aqui nisso e lembrando de que, diante das verdades que o Espiritismo traz a cada um de nós, as nossas maiores ansiedades, as nossas maiores angústias vão se diluindo pouco a pouco. Conhecereis a verdade vos libertará. Com o Espiritismo, a verdade está acessível a cada um de nós, mas ela precisa ser acessada. Nós precisamos buscar essa verdade, nós precisamos procurá-la, porque tudo que o Espiritismo nos traz vai fazendo com que a nossa encarnação, ainda no mundo de provas e expiações, se torne uma encarnação bem mais leve. Quando nós começamos a estudar a doutrina, não sei aqui porque eu moro aqui há 1 ano e pouco, mas eu morei 40 anos em Brasília, e lá nos nossos cursos, sempre que nós começávamos a estudar, uma das primeiras coisas que os alunos gostavam de decorar e de repetir é que a Terra é o mundo de provas e expiações. E nós gostávamos de dizer isso para as pessoas, não é? Mas, curiosamente, na nossa incoerência ainda não totalmente tratada, quando a prova e a expiação chega para nós nos surpreendemos. Então, a Terra é de provas e expiações, mas quando ela chega para mim, eu levo um susto. Então, precisamos naturalizar. Estar no mundo de provas e expiações é estar sujeito a esses dois processos, que sempre envolvem algum nível de dor, algum nível de inquietude, mas que são sempre para a nossa melhora, para a nossa evolução, para o nosso crescimento espiritual. Quando eu faço a naturalização desses conceitos, a dor continua me chegando,
mas ela chega para todos. Quando eu já digeri esse conceito, a dor me chega e eu já não faço a pior coisa que posso fazer, segundo Joana de Ângeles, me colocar no lugar de vítima. A gente faz aquelas perguntas, né? Por que eu? Por que logo eu? Esquecendo que todos nós passamos por esses processos. Se eu não aceito isso, se me coloco no lugar de vítima, eu abro no meu espírito um dreno por onde a minha energia espiritual vai sendo drenada, eu me abro para a depressão, eu me abro para a obsessão espiritual. Então, a consolação que o Espiritismo nos traz é o grande remédio para vivermos ainda neste mundo, que é um mundo próprio a nós, de provas e expiações, mas encarando esses processos. Nunca como punição, Deus não pune a nenhum dos seus filhos, mas como experiências necessárias. Experiências necessárias para que possamos trabalhar as nossas piores chagas morais. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 785. Quais são os impedimentos da nossa evolução? Orgulho e egoísmo. E é claro que trabalhar orgulho e egoísmo, fazer com que essas duas chagas diminuam no nosso íntimo, não é fácil para ninguém. Mas as oportunidades aparecem através dessas experiências. Essa é a nossa bendita doutrina espírita que vai fazendo com que a encarnação neste mundo fique bem mais leve. Havia um rapaz que caminhava toda noite, lá pelas 3 horas da manhã, numa estrada rural. Quem já andou numa estrada rural sabe, sem luz nenhuma, aquele breu completo. E ele andava às 3 horas da manhã, diariamente, por aquele caminho, sempre muito calmo, sempre muito tranquilo, conhecendo como andar, conhecendo as curvas e sempre com muita tranquilidade. Numa bela noite, depois de caminhar alguns minutos, ele começa a ouvir passos que o seguem. Isso nunca tinha acontecido. Ele andava há anos naquele caminho, sempre só. E nesse dia, saber que alguém o seguia faz com que ele comece a ficar aflito. Como qualquer um de nós diante do desconhecido, ele começa a fazer hipóteses que tiram a sua tranquilidade. E ele vai continuando, prestando atenção nos passos, aquilo vai passando e vai aumentando a sua aflição, e ele começa então a acelerar os passos. No mesmo momento em que ele acelera os passos, ele sente que os passos que o seguem se aceleram no mesmo ritmo. E aí a aflição, aquelas hipóteses negativas, vão tomando conta do seu pensamento, porque nós ainda temos muita dificuldade em controlar nossos pensamentos. Nossos pensamentos têm o tamanho do nosso patamar espiritual. E com a nossa dificuldade de controlá-los, normalmente eles vêm tirar a nossa tranquilidade. Então ele começa a imaginar coisas horríveis, o que será que vai me acontecer. Isso faz com que ele agora não acelere mais os passos, faz com que ele comece a correr. E começa a correr naquela estrada, só que imediatamente os passos que o seguiam começam a correr no mesmo ritmo. E o tempo vai passando, ele vai aumentando aquele esforço, querendo correr cada vez mais. Minutos depois, ele começa a sentir os pulmões queimando, o coração aceleradíssimo, começa a ter uma falta de ar. Quando ele imagina que vai cair, ele passa por um bico de luz lá longe, numa casinha modesta na estrada.
Aproveitando esse bico de luz lá longe, ele se vira para trás e vê, e descobre que apenas estava sendo seguido pelo burrinho da localidade, que era conhecido por seguir a todo mundo que andava pela estrada. A partir desse momento, a escuridão se desfaz. Aquelas hipóteses horríveis saem da sua mente, ele retoma o passo, respira fundo e pela primeira vez agora consegue olhar para o céu, que naquele dia estava lindíssimo, cheio de estrelas. Um autor nos contou essa história, nos lembrando que o Espiritismo é esse bico de luz na nossa encarnação. Antes do Espiritismo, nós andávamos pela estrada da vida num breu total, significando a nossa ignorância. Não sabíamos de onde viemos, para onde vamos, não sabíamos o que viemos fazer aqui. E essa escuridão da ignorância nos fazia caminhar feito loucos pela terra, caindo em buracos, pulando onde não devia pular, tropeçando em pedras. Após o Espiritismo, a gente retoma o passo, nós sabemos que todos nós, sem exceção alguma, somos filhos amados de Deus e que essa estrada continua ainda por muitas encarnações, sempre se iluminando, sempre melhorando. Então, nós vamos tirando essas angústias, essas ansiedades. O Espiritismo vem, então, revelar o que estava escondido. Lá na série conhecida como série André Luiz, ou série A Vida no Mundo Espiritual, onde começamos pelo livro Nosso Lar, acabamos pelo 13º e A Vida Continua, nós vamos ver no 4º livro, chamado do Obreiro da Vida Eterna, uma coisa que a gente às vezes não se liga é que todos os prefácios dessa coleção são de Emmanuel. Cada prefácio ali dá para a gente estudar um mês. Nesse livro, no 4º livro, Obreiro da Vida Eterna, Emmanuel lembra, e Obreiro da Vida Eterna da década de 40. A gente sempre vai fazer uma reflexão que o que é divino não perde a atualidade. Então, o que foi escrito lá na década de 40 continua atual. Emmanuel diz que o homem daquela época, que já pesquisava a estratosfera, já pesquisava o universo, já tinha tido avanços enormes. Imaginemos agora, não é? Quanto avançamos, mas diante da morte se comportava como aqueles antigos egípcios, tremendo, se desesperando. E esse é o convite que a consolação que o Espiritismo nos traz vai tratando. O Espiritismo é didático, o Espiritismo é terapêutico, ele vai nos fazendo caminhar pela estrada da vida, agora de uma forma bem mais harmoniosa. Nós sabemos que nesse caminho pela estrada da vida, nós vamos caminhar às vezes sob sol escaldante, às vezes sob chuvas torrenciais, mas sabemos especialmente que tudo passa e que a estrada, apenas ela continua para nos levar à perfeição relativa das criaturas, a qual todos nós chegaremos. Então, a gente vai pensando um pouco mais sobre isso, a gente vai lembrando também do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Vamos ter dentro de nós isso firme, não esquecer que fora da caridade não há salvação e lembrar que a salvação para os espíritas não é um processo exterior. Não será Deus, não será Jesus, não será um mentor
que virá nos salvar. A salvação é um processo interno, a salvação é construída por cada um de nós a cada dia, melhorando nossas atitudes, amainando as nossas paixões, nos lavando dos preconceitos, essas visões erradas e antigas que trazem um peso enorme ao nosso perispírito. Então, o Espiritismo vai nos liberando de uma série de pesos. Fora da caridade não há salvação. É o primeiro instrumento, a caridade moral e a caridade material, que precisam ser exercitadas por cada um de nós. A cada dia, quando eu acordo, vão aparecer inúmeras horas onde eu serei chamada a fazer pequenas e grandes escolhas, usando sempre o meu livre-arbítrio. É nessas grandes e pequenas escolhas que eu vou fazer da minha encarnação um momento de elevação ou um momento de estacionamento. Sim, de estacionamento, porque Deus, na sua misericórdia imensa, não deixa. A única coisa que nos é proibida é retrogradarmos, é voltarmos atrás. Mas muitas vezes, pelo mau uso do livre-arbítrio, nós estacionamos. Já estacionamos em inúmeras encarnações, tomara que dessa vez façamos um pouco melhor. E aí a gente vai lembrar de Kardec, desse nosso querido, desse trabalhador que nos fez e nos faz diariamente um bem enorme, não é? Que era um intelectual arrogante, que cedo, aos 22 anos, ele manda para a Câmara de Paris um projeto para se fazer a primeira escola de professores. Importante a gente lembrar disso, que nessa época ele dá como justificativa começar a se formar professores, dizendo que apenas uma sociedade educada deixaria de acreditar em bobagens do outro mundo. Esse é Kardec aos 22, aos 50, ele, encontrando dois amigos a quem respeitava imensamente, fica sabendo sobre as mesas girantes e daí se abre para nos trazer todo esse trabalho, toda essa consolação. Ele faz o Pentateuco, né, o lançamento do Livro dos Espíritos, se confunde com a fundação do Espiritismo, mas entre o Pentateuco kardeciano e obras póstumas, ele, num trabalho incansável, vai lançando inúmeros artigos. E apenas 9 meses depois de lançar o Livro dos Espíritos, ele lança a Revista Espírita, que hoje é vendida em livros, era vendida em fascículos mensais, mas agora são livros, de uma importância imensa que nós, às vezes, esquecemos de consultar. Num desses seus esforços entre uma grande obra e outra, ele escreve um pequeno artigo chamado O Espiritismo na sua expressão mais simples. Hoje esse artigo é vendido junto com outros, mas eu queria focalizar esse, porque eu acho esse muito importante. Querendo esse nosso mestre mais uma vez cumprir o papel da consolação, ele pede que imaginemos um pequeno porto de uma pequena cidade, onde quase não havia movimento, uma cidade pacata, com aquela vidinha do dia a dia, mas essa rotina é quebrada, porque em bela manhã, um grande navio para nesse porto. E, para surpresa da maioria dos habitantes, pouco depois se estende uma rampa por onde sobe
pessoas daquela comunidade para viajar, ninguém sabia para onde. Eram pessoas de variadas idades, de variadas situações, que embarcavam, que subiam aquela rampa, e os que ficavam não tinham a menor ideia do que estava acontecendo. Pouco tempo depois, eles veem essa embarcação partir. A partir desse momento, quem fica ciente de ansiedade, de angústia, de dúvidas, o tempo passa, nenhuma notícia chega sobre aqueles que partiram. E com o tempo, o luto vai se fazendo presente na comunidade, a tristeza toma conta de todos, as casas se fecham, o silêncio é o normal do dia a dia. Uma tristeza inconsolável. Mas, tempos depois, numa outra manhã, aparece uma outra embarcação. Essa embarcação menor, mas muito mais bonita. Chama a todos que tinham ficado e lhes conta que havia achado num outro mundo, numa ilha muito melhor, muito mais bonita, onde a natureza era resplandente, tinha encontrado cada um daqueles que partiu no primeiro navio, que viviam agora de uma forma muito melhor, que viviam relações apenas amorosas, que vibravam amor, onde não havia agressividade, onde não havia nenhum tipo de luta, onde o amor era a vibração. E dizia mais, que aqueles que lá estavam, embora não pudessem voltar à primeira ilha, mandavam diariamente vibrações amorosas. E que os que tinham ficado, um dia também subiriam a rampa para ir para esse lugar, onde apenas o amor vibra. Kardec faz essa imagem nos dizendo também que esse segundo navio é o Espiritismo. Antes do Espiritismo, víamos nossos grandes amores partindo e não sabíamos para onde. Víamos nossos amigos, nossos amores partindo e uma brecha enorme no nosso coração, uma ferida imensa se abria. Agora nós sabemos, estão muito melhores do que nós, estão na casa do Pai. Uma série de coisas que os fazia sofrer, hoje já não os faz sofrer. Se nós sentimos saudades deles, eles também sentem de nós. E o mais importante, um dia todos nós nos reencontraremos. Tanto eles como nós em situação melhor, porque o espírito cresce através das experiências, encarnado ou desencarnado. Então, esse é Kardec que vem nos trazer essa consolação. Deixa de existir a dúvida, deixa de existir o medo pelo o que aconteceu com os nossos amores. E deixa de existir a triste insatisfação de jamais vê-los. Nós todos nos reencontraremos. E nos reencontramos muitas vezes durante o período do sonho. Lá no Livro dos Espíritos, a partir da questão de número 400, nós vamos ver a atividade nossa encarnados durante o chamado sono físico. E vamos ver que esses encontros acontecem também nesses momentos. Então, antigamente, achávamos que todo o nosso amor, todos aqueles anos dedicados a alguém acabavam no túmulo. Hoje sabemos que nada acaba, que uma vez criados por Deus, jamais deixaremos de existir, assim como esses nossos amores.
e nós vamos nos tornando mais leves, vamos aceitando esse misericordioso processo das vidas sucessivas e vamos nos preparando, tanto para o nosso próximo desencarne, como para o encontro feliz que teremos assim que nos adaptarmos. Me desculpem, deixa eu tomar uma aguinha. Há um livro muito interessante, bom, a nossa doutrina é cheia, não é? De livros interessantes. Há um muito especial chamado A Crise da Morte, de um estudioso italiano chamado Ernesto Bosano. Ele faz uma pesquisa pela Europa inteira sobre aqueles relatos de médiuns que nem se conheciam e como os relatos são parecidos. Ele lista 17 desses relatos e um dos últimos, eu falo isso e nunca lembro de ver o número, desculpem, ou é o 15º ou é o 16º, é o relato de uma senhora que desencarna bem velhinha, muito velhinha, e que ela tinha tido há 20, 30 anos a tristeza enorme de ver seus 2 filhos partirem. Isso lhe causava uma dor, a gente pode imaginar. Como a morte não tem nada de dramática, como a morte é uma passagem normalmente leve, quem trabalha em mesa mediúnica conhece esses irmãos que vêm até a mesa e que nem entendem que já desencarnaram, tal a leveza do processo. Essa senhora passa por esse processo, não entende o que aconteceu e se vê, de repente, num ambiente que ela nunca havia estado. Era um jardim lindo, era uma folhagem desconhecida para ela, e ela começa a caminhar, e para a grande felicidade dela, ela entende que desencarnou. Quando, ao olhar para o lado, vê os 2 filhos virem na sua direção de braços abertos. Será que assim a gente ainda vai temer o desencarne, não é? Ou a gente já vai atingir o ponto do Chico? O Chico, uma vez, perguntaram a ele: Chico, você tem medo de morrer? Ele disse: medo não, mas também não tenho pressa, não é? Então nós vamos tirando, conforme a minha ignorância diminui, o meu sofrimento também diminui. E a minha consolação, a consolação que chega para mim, faz com que eu caminhe bem mais rápido. E aí eu queria focalizar aqui também, capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo: meu reino não é deste mundo. Como nós temos à nossa mão, né, toda essa literatura, e às vezes esquecemos de ler um pouco mais, de estudar, de refletir sobre ela. Aqui, meu reino não é deste mundo, capítulo 2, há 3 itens fundamentais, chamados o ponto de vista. E é o 5, 6 e o 7. Eu vou ler só o comecinho do 5, porque também é o que eu mais gosto. Diz assim: a ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável nesse próprio futuro. E essa fé tem consequências imensas, ou deveria ter, sobre a moralização dos homens, quando muda completamente o ponto de vista sob o qual examinam a vida terrestre. Então, mudando o meu ponto de vista, eu tendo outras interpretações sobre a vida, eu sinto essa consolação. Vamos pensar: por que será que nós sofremos tanto? Será que nós sofremos tanto pelo que nos acontece, ou sofremos muito mais pelas interpretações infantis que ainda fazemos sobre o que nos acontece? Então, quando a minha interpretação deixa de ser infantil, quando eu entendo que todos estamos aqui
para seguir uma receitinha que Emmanuel nos mandou há 60 anos, que a gente tenha o mínimo de certeza de chegar ao próximo túmulo melhor do que chegamos nesse último berço. E essa melhora não tem nada a ver com uma aparência eternamente jovem, né? Essa corrida impossível que muitos fazem, não tem nada a ver com o acúmulo de bens materiais, de fama, de prestígio social. Essa melhora tem a ver com a melhora dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, do nosso estado mental. Então, nós vamos, a partir desse novo ponto de vista, tendo essa necessidade. Nós vamos lá também no Livro dos Espíritos, no nosso primeiro livro, na questão de número 318, convido vocês a verem. Kardec, no meio de outros assuntos, pergunta: os espíritos mudam de ideia depois de um certo tempo no mundo espiritual? Recebe a resposta: com certeza. Então a gente briga, a gente sofre, a gente se angustia, a gente se divide por tantas coisas, que lá na questão 318 nós lembramos que depois de um certo tempo, adaptados ao mundo espiritual, com esse ponto de vista imensamente ampliado, nós mudamos imensamente os nossos pontos de vista. Nossos corações anti-endurecidos passam a ser corações compassivos. Sempre que eu diminuo minhas paixões, sempre que eu saio das minhas opiniões encarceradas, eu diminuo o meu sofrimento. E aí a gente vai tomando conhecimento dessa consolação. Chico Xavier, um grande médium, psicografou mais ou menos 2.000 espíritos. Eram espíritos de várias religiões, de várias situações, todos eles dizendo às suas famílias, mas dizendo a cada um de nós que a vida continua. Que a vida continua e que nós vamos, nesse continuar das encarnações, sempre melhorando. É por isso que nós vamos precisando cada vez mais procurar essa verdade que está acessível a cada um de nós. O nosso passado é a nossa advertência. O nosso presente é a nossa realidade. O nosso futuro deve ser uma promessa de melhora íntima. E aí eu não me preocupo com a melhora íntima do outro. E aí eu não culpo o outro, mas eu olho para mim e preciso atentar para que trabalho já fiz. Os trabalhos que fiz no decorrer dessas encarnações aparecem hoje como minhas qualidades, entre aspas. Mas os meus defeitos, os meus deslizes, não é para me culpar, não é para ficar triste, mas eles apontam o trabalho a ser feito. E agora a vida, para mim, tem um outro significado. A vida, para mim, é essa grande oportunidade de sair daqui melhor. Lá na questão 909, Kardec pergunta. Kardec chega a duvidar, não é? E ele pergunta: nós somos mesmo capazes de trabalhar a nossa evolução? Recebe como resposta que todos, sem nenhuma exceção, são capazes de trabalhar a própria evolução, mas que normalmente empregam muito pouca energia nesse único trabalho que nós viemos fazer. Nós só viemos fazer isso, melhorar a cada encarnação. Porque se eu venho aqui, inúmeras vezes todos nós, não é? No livro Religião dos Espíritos, nós vamos saber que todos nós que já nascemos em cidades, mesmo em cidades muito pequenas, nós somos espíritos muito mais antigos do que imaginamos.
Porque as primeiras encarnações como homem ou mulher não se dão em cidade, se dão naqueles povos que vivem de colher frutas, que são nômades. Então, se eu nasci nessa encarnação numa cidade mesmo pequena, eu sou um espírito muito mais antigo do que imagino. Nesse decorrer de encarnações, eu avancei numa série de coisas, mas em outras eu estacionei. Agora, o objetivo é olhar para onde estacionei para que eu continue esse meu caminho. E aí nós vamos vendo que o futuro é essa esperança. Pela bondade de Deus, nós sabemos que a cada encarnação a coisa vai melhorando. Isso é muito bom para nós, não é? Quando a gente lembra daquelas nossas aulas de ciências na escola, e que a gente vê o homem pré-histórico, aquelas descrições todas, a gente vai lembrar como a vida era difícil naquela época. Vocês imaginem como as relações eram, como era para conseguir alimento, para dormir, para viver. A vida vai passando encarnação após encarnação e vai melhorando. A cada vez que eu venho aqui, normalmente a minha próxima encarnação é mais leve. E agora, por puro interesse, eu trabalho, porque eu quero que numa próxima encarnação seja ainda mais leve. Os espíritos entendem isso e nos dão força. Quando a gente dá um primeiro passo em direção à melhora, eles se juntam a nós. Então, como eu havia falado no início, como hoje é o último dia do mês de setembro, Setembro Amarelo, onde a gente tenta falar sobre suicídio, mas nunca de uma forma condenatória, a gente tira essa nossa vontade de julgar e de condenar, que nós viemos alimentando em muitas encarnações, e falamos, como eu disse no início, do lamentável equívoco. Por que lamentável equívoco? Se eu sei que a morte não existe, se o Espiritismo matou a morte e também o avanço da ciência matou a morte, eu, quando cometo esse engano, eu cometo um lamentável equívoco. Aí a questão 957, o suicídio é tratado em várias questões, a última é a 957, é a que eu gosto mais, eu vou ler só o comecinho. Quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Muito diversas são as consequências. A gente sempre sabe disso, né? Que cada caso é um caso. Nunca se deve generalizar. Para tudo há atenuantes e agravantes. O que o mundo espiritual leva em conta? A intenção. Então, muito diversas são as consequências dos suicídios. Lembrar sempre, não existe na justiça divina penas eternas. Nós, às vezes, desde lá do tempo da Inquisição, a gente acredita em penas eternas. Não existem penas eternas, mas há, porém, uma consequência que o suicida não pode escapar. É o desapontamento, não é? Então, a pessoa, numa hora, está passando por esses processos naturais que todos passamos, imagina que não tem forças para passar, mata o corpo, mas o espírito continua. E aí a gente imagina o desapontamento ao chegar ao mundo espiritual e se encontrar vivo. Por isso, em vários livros é chamado de lamentável equívoco. Vamos lutar contra isso, ninguém morre, ninguém se mata. Eu, quando me mato, não quero, na verdade, fugir da vida, quero fugir da dor, e acabo trazendo mais dor para mim, dor para minha família. Vamos ficar, vamos esperar um pouco mais. Nós, mais velhos, todos nós somos capazes de, nessa encarnação, lembrar que a crise nos chegou forte inúmeras vezes. Nós todos passamos por inúmeros momentos em que a crise foi algo terrível.
E nós vamos lembrar que ela passou, porque não há mal que não tenha data para acabar. E quando a crise passa, eu olho para trás tempos depois e me vejo mais forte, mais madura, me vejo com mais segurança. Eu não sou exemplo para ninguém, o único exemplo é Jesus, mas eu já tive câncer 3 vezes e a primeira eu ia fazer 40 anos. Estou com 68, imagina se eu tivesse cometido esse lamentável erro. Vamos lembrar, há um livro espírita chamado Memórias de um Suicida, da Ivone do Amaral Pereira. Um livro muito forte. Ele foi escrito em 1926 e ela foi aconselhada a não levá-lo para ser publicado e só em 1953, 30 anos depois, ele foi publicado. Não indiquemos esse livro para quem tem vontade de se suicidar ou para quem teve um parente que se suicidou. Ele é bom para as outras pessoas entenderem. Trata do suicídio do escritor português Camilo Castelo Branco e, como sempre, cada caso é um caso. E vamos lembrar que na região onde inicialmente os suicidas ficam, simplesmente a Legião de Maria que percorre aquelas regiões, trazendo todos que têm condição para um pronto-socorro espiritual. Então, vamos lembrar disso, vamos conversar. A pessoa que começa a ter ideias suicidas, procure conversar, procure o CVV. Vocês sabem que o CVV, que hoje é essa instituição maravilhosa pelo Brasil todo, foi fundada por 2 espíritas depois de lerem Memória de um Suicida. Então, é precisar conversar, é precisar ser ouvido. Quando a gente vê em casa alguém muito triste, entender que depressão não é brincadeira, entender que depressão não é para chamar a atenção. Se eu tenho um adolescente que começa a andar com mangas compridas no calor, e eu olho aquelas mangas e vejo que ele está se mutilando, normalmente esse adolescente precisa ser ouvido. E quando a gente fala ser ouvido com acolhimento total, não é? Sem nenhuma condenação. E aí eu queria acabar essa nossa conversa pedindo desculpas e lembrando uma frase da Meimei. Quando o mundo se mostra sem caminho nenhum, chega Jesus e rasga todas as estradas. Que a gente possa sempre continuar. Muito obrigada.